Maravilhoso dia! Dia incrível de estar com você e dedicar esse tempo para a gente falar de assuntos extremamente importantes. Então sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma palestra do nosso Summit Êxito de Empreendedorismo 2024. Olha só, estamos na 6ª edição e eu tenho o privilégio e a honra de frequentar todas essas edições para a gente levar um conteúdo muito legal para você agilizar o seu negócio, agilizar a sua empresa. Bom, o tema deste ano, histórias reais. Eu sou André Ágio Sanches e vou continuar com você para a gente falar sobre agilidade no empreendedorismo, agilizar o aprendizado, a adaptação e a inovação. Bom, tenho uma série aí de feitos na indústria, no mundo corporativo, no universo empreendedor, nas startups. Eu vou compartilhar alguns erros, tropeços e sucessos nesta jornada empreendedora. Agora olha só, eu quero convidar você a conhecer a plataforma do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos para você agilizar as vendas, o RH, contratações, novos produtos e serviços. Tem o Êxito Play, então acessa www.institutoexito.com.br para você divulgar esse conhecimento, para você, para o seu negócio, para a sua família, para quem está empreendendo contigo nessa jornada e também para outras pessoas. Dá que esse conhecimento é gratuito, é para fazer sentido para você superar e chegar nos próximos níveis. Bom, acompanha lá no Instagram também, Summit Êxito e todas as mídias sociais, êxito.instituto, e pode acompanhar as minhas mídias também, vou divulgar algumas por aqui. Então vamos nesta jornada para agilizar. Olha só o tema que eu trouxe aqui: agilizar os aprendizados reais, seja na vida, seja nos negócios. Então, vamos junto aí nessa experiência. Eu vou começar com uma provocação. Eu procurava aqui, onde é que tem agilidade? Eu adoro essa palavra e eu vou trazer para você o que é. Eu fui lá no Google, fui lá em vários mecanismos de pesquisa e entendi o que é essa tal da agilidade. Então, vem comigo. Essa agilidade, ela começa a aparecer em vários lugares. Às vezes eu ia marcar uma consulta, às vezes eu ia fazer algum pedido de um restaurante, às vezes eu ia utilizar o telefone e a operadora, a pessoa que estava do outro lado, ou às vezes até uma gravação, digite o seu CPF para agilizar o atendimento. Outro dia eu estava passeando na rua e eu olhei um outdoor numa rede de alimentação, numa cadeia de fast food no Brasil, e olha só o que eles colocaram: agilize o seu pedido e economize tempo. Agilizar pedido é bom. E aí outro dia eu fui dar uma palestra lá em Brasília e eu estava pedindo ali um táxi, usando um aplicativo mesmo, e eu vi essa palavra. O aplicativo falou para mim: expandindo o raio de busca, estamos agilizando a sua solicitação. Então olha só que legal, dei até um zoom aqui, estamos agilizando a sua solicitação. Pô, legal esse aplicativo, porque ele está agilizando o meu tempo, ele está agilizando a minha experiência. E aí, lá em Brasília, eu fui pegar um avião para voltar para São Paulo, cidade de onde eu nasci, cresci e moro hoje atualmente, e eu olhei ali na fila, tinha uma placa: agilize o seu processo de inspeção. Aí eu olhei e falei assim: nossa, que legal essa placa aqui, porque ela ajuda as pessoas a pouparem tempo, ou seja, ela gera mais resultado. Falei, bom, é legal esse negócio aí de agilidade. Então, a agilidade me levou a vários lugares hoje no mundo. Então hoje eu tenho atuado como CEO, founder, professor, mentor, como estrategista, como palestrante. Então tem um montão de coisas, mestre de cerimônias, trainer, consultor, facilitador, autor de alguns livros. Então hoje no Brasil, como uma das referências em agilidade, André Ágio Sanches, para a gente continuar essa jornada. Se você quiser me seguir, eu estou aí no Instagram como André R. Sanches. Está aí o QR Code na tela. Pode me acompanhar, a gente mesmo que responde, eu, a equipe, para a gente poder agilizar o seu próximo melhor passo. Bom, trouxe aqui 2 conteúdos rápidos, vou falar do mundo atual e do que é essa tal da agilidade. Mundo atual que tem uma série de características que a gente vai ver e elas são super importantes para você entender todo esse dinamismo, todos esses movimentos inovadores que o mundo hoje atual, que existe no mundo atual. Então quanto mais a gente entender do mundo, melhor a gente vive, melhor a gente faz negócio. Então, vem comigo. Vamos falar do que é essa atualidade. Tem um gráfico que eu gosto de trazer, que é o gráfico de incerteza no mundo.
Fundo Monetário Internacional, que é uma entidade lá, global e tal, eles olham todos os países e eles avaliam o índice de incerteza daqueles países. E esse gráfico traz que o mundo é, está e será cada vez mais incerto. E o que é um contrassenso? Porque às vezes a gente busca o quê? Segurança. Você quer ter segurança no relacionamento? Você quer ter segurança na criação dos seus filhos? Você quer ter segurança ao empreender, ao construir um negócio, ao ter uma ideia, colocar essa ideia no papel, implantar essa ideia? Seja lá qual for, seja um lava rápido, seja atuar aliás, até na carreira a gente quer ter segurança também, seja porque trabalha numa padaria, seja porque está ali na comunidade, empreendendo. Então, segurança é uma das coisas que a gente sempre busca, o ser humano sempre buscou. E acaba sendo um contrassenso, porque o mundo é, está e será cada vez mais incerto. Bom, o mundo ele é também cada vez mais tecnológico. Então, esse é um gráfico que mostra a adoção das tecnologias. O ser humano inventa uma tecnologia, e aí essa tecnologia, uma pessoa, 2, 10, 100, várias pessoas adotam essa tecnologia. Então é muito importante nos nossos negócios a gente adotar algum elemento de tecnologia. André, eu posso virar um programador? Então, é o que você está recomendando? Não precisa, tá? Tem muita tecnologia que não precisa de programação. Bom, continuando essa jornada, nesse mundo mais exponencial, tecnologicamente falando, o que a gente olha é que está tudo conectado. Ele é um mundo digital, é um mundo que muitas coisas estão na tal da nuvem, e aí a gente começa a entender outros movimentos do mundo. Então eu trouxe alguns aqui para você. Diversidade. O mundo ele é, está e será cada vez mais diverso. Então eu estou falando diverso sobre todos os prismas. Diversidade geracional, são pessoas das gerações mais novas trabalhando com pessoas das gerações mais antigas. Então está todo mundo junto e misturado. Mas ele é também mais diverso com a mulher trabalhando também, com pessoas deficientes trabalhando também. Está tudo junto e misturado. Então é um mundo cada vez mais diverso. É um mundo que busca cada vez mais equidade, cada vez mais inclusão. O que significa que todo mundo, a gente está querendo com que todas as pessoas tenham oportunidades. Oportunidades reais. Histórias e oportunidades reais. Então, mundo com mais equidade e com mais inclusão. Então, quanto mais oportunidade a gente der para as pessoas que estão no nosso entorno, para as pessoas da comunidade, mais é um mundo justo, mais é um mundo igual. Claro que tem um grande movimento, e por isso eu vou dedicar um conjunto ali de informações, de conhecimento sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é algo muito antigo, vem de 1950 mais ou menos, mas hoje ela está à nossa disposição. Hoje nesses aparelhos celulares, ou em um computador, em um notebook, um tablet, o dispositivo que for, ela está à nossa disposição. E é muito legal porque ela tem um monte de coisa boa, mas ela também tem um monte de desafio. Então, aqui são alguns recortes que a gente começa a ver, olha só, imagens falsas, pornografia, uso indevido, tudo isso pode ser um mau uso da inteligência artificial. Mas tem muita coisa legal também da inteligência artificial. Professores que estão utilizando a inteligência artificial para aumentar o conhecimento dos alunos, leis ali de inteligência artificial para poder ajudar o agronegócio, para poder ajudar o comércio, para poder ajudar indústrias. Então, tem um montão de coisa legal. Aqui são só alguns recortes, algumas notícias que depois vocês podem acessar com mais calma, quase como se fosse uma tarefa de casa, tá? Então, podem acessar esse material, esse PDF aqui da plataforma. Esse material é para vocês, de vocês para vocês. Bom, e tem bastante coisa aqui, ó. Duolingo, por exemplo, para quem quer aprender um pouco de idioma. Então, tem um montão de coisa legal sobre a inteligência artificial, que é uma nova grande revolução que está acontecendo exatamente agora. E aí tem profissões que vão bombar com inteligência artificial, tem alguns empregos, sim, que poderiam até estar ameaçados se a gente não utilizar inteligência artificial. Então, é uma coisa que veio para ficar, então a gente tem que dedicar um pouquinho de tempo, um pouquinho de energia e um pouquinho de aprendizado, um pouquinho de conhecimento quando o assunto é IA. Bom, outro grande vetor da atualidade é um mundo cada vez mais diverso sobre o aspecto de orientação sexual, de gênero. Então o mundo ele é e será cada vez mais diverso sob esse prisma. O que significa isso? A gente pega LGBTQIA+, são os gays, lésbicas, trans e todo esse público. É um público que gasta muito dinheiro, é um público que investe muito. Então eu posso fazer um negócio nichado especificamente para esse público. Significa que as pessoas hoje é quase que
do ponto de vista de desejo, é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, homem que nasce homem, que vira mulher, que tem desejo, e tá tudo bem, que a gente super respeita. É sobre respeito, tá? Bom, o futuro do trabalho significa que no trabalho a gente tem trabalho presencial, a gente tem trabalho online, a gente tem o trabalho híbrido, que é hora mais presencial, hora mais online. Então, tá tudo junto e tudo misturado. É difícil, às vezes, até entender quais são os limites. Quando a gente olha a economia criativa também, então a gente vê pessoas trabalhando cada vez mais nos aplicativos. Então aqui a gente pode falar de um aplicativo de entrega de alimentação, entrega de comida, de transporte de pessoas, transporte de animais, transporte de objetos. Então essa economia circular, a qual a gente dá o nome de economia GIG, ela está cada vez mais crescendo. Então isso traz oportunidade de renda e oportunidade de empreender. Eu conheci muitas pessoas que trabalham, por exemplo, no universo corporativo, vou dar um exemplo, trabalha no Tribunal de Justiça. E essa pessoa, nas horas vagas, ela faz o uso de um aplicativo de transporte, ou seja, ela está complementando a renda para ela poder investir num negócio próprio. Depois a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela tem as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Significa que se eu entender alguns desses elementos, a minha empresa, o meu negócio pode ser diferenciado. Isso pode até fazer com que eu cobre um pouco mais. Quer ver um exemplo simples? Eu vou pegar aqui, ó, Fome Zero ou, por exemplo, Boa Saúde e Bem-Estar. Se eu tenho um salão de beleza, se eu sou um cabeleireiro e eu invisto meu tempo e dedicação nesse pilar, de repente tem pessoas que até vão pagar um pouco mais pela minha prestação de serviço, porque eu estou alinhado com esses objetivos. Portanto, na construção de um planeta muito mais justo, muito mais próspero, com uma série de outros benefícios. Então, é super importante estar antenado nesses movimentos. Depois a gente olha a economia prateada, são as pessoas de menor idade. Essas pessoas, elas estão investindo muito tempo e dinheiro e recursos no seu próprio bem-estar. É uma economia trilionária. São se eu não me engano, de 3 a 4 trilhões até 2030. É muito dinheiro em jogo. E às vezes a gente não pensa. Essas pessoas, elas têm muito mais tempo, elas são exigentes e elas precisam de saúde, bem-estar e uma série de outros elementos que não dá para a gente empreender nessa economia. Depois, quando a gente olha a medicina, a bioengenharia, tem vários avanços que também a gente pode se conectar para poder gerar mais resultados. Então, são esses vetores do mundo que é um mundo em constante evolução, um mundo em constante transformação. Depois tem uma outra sigla que eu quero comentar com vocês, que é o ESG, que é um mundo que tem um olhar muito melhor, maior, mais profundo para os aspectos ambientais, para os aspectos sociais e para os aspectos de governança. Olha só que legal, a gente pode pensar no mundo ESG, aspectos ambientais, e deixar esse mundo, a pergunta é, será que o nosso negócio, será que nós queremos deixar o mundo desse jeito? Ou será que a gente prefere um mundo muito mais limpo, muito mais verde, muito mais sustentável? Eu lembro de 1992, da Eco 92, aqui no Rio de Janeiro. Aqui não, estou aqui em São Paulo, mas aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Já se passaram 30 anos e tem muita coisa legal, mas tem muito trabalho por fazer ainda. Então, quanto mais os nossos negócios, a gente pensar na sustentabilidade, talvez mais valor eu possa cobrar dos meus produtos e serviços. Do aspecto social, por exemplo, claro que a gente vai pensar em incluir as pessoas em geração de renda, em geração de receita. Mas a pergunta é, será que a gente está incluindo todo mundo? Ou será que a gente está esquecendo um pouco dos aspectos sociais? Eles são importantes também. Depois dos aspectos de governança, a pergunta é, será que a gente quer uma empresa, uma estrutura transparente, confiável, de ética e, portanto, sólida? Ou será que a gente vai ainda no jeitinho? Será que por baixo dos panos eu vou dar um jeitinho e vou ter uma ética duvidosa e, portanto, uma governança duvidosa? Ética é inegociável, tá? E as empresas têm fundos de investimento que investem pesado em negócios que têm uma ética muito melhor e muito maior. Então é sobre isso, é um jogo limpo, tá? Depois a gente olha a governança, claro que a gente espera um conjunto de investidores, um conjunto de pessoas, acionistas, sócios, aliás, a própria sociedade zela por uma segurança. Tem empresas que deixaram de ter a sua governança, e aqui eu posso citar um caso super público, a Odebrecht, por exemplo, hoje ela já não existe mais. Por quê? Porque ela não teve ética na sua própria governança.
Depois, inteligência artificial está aí criando artistas, criando uma série de oportunidades, gerando aprendizado, gerando adaptações, gerando inovações. Então, meu convite, usem e lambuzem-se dessa tal da inteligência artificial. Então isso caracteriza um mundo mais ágil, um mundo que tem um monte de vetores, eu trouxe alguns aqui para a gente entender, mas um mundo onde tem aspectos de uma gestão 3.0, aspectos de uma indústria 4.0, uma indústria que tem lá internet das coisas, gêmeos digitais, tem um montão de coisa legal, tá? Que está acontecendo exatamente agora. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Depois, o mundo, se está tudo na nuvem, um mundo que zela por quê? Segurança digital ou cibersegurança. Transformações digitais, transformações culturais. Então, esse mundo cada vez mais ágil. E aí parece ser um caos. E com agilidade a gente consegue navegar nesse caos. Então, vou deixar algumas dicas aí para vocês, para a gente poder evitar o quê? 3 grandes indicadores que, infelizmente, a gente lidera aqui no Brasil. Que é a depressão, onde a gente tem um foco excessivo no passado. O estresse, porque é um foco, uma pressão muito grande no momento presente. E a ansiedade, porque eu estou colocando muita energia no futuro. Esse futuro é claro que ele vai chegar, mas eu preciso dosar um pouco mais. Então a gente vai ver um método muito poderoso para você agilizar resultados na tua vida e nos negócios que lida com esses 3 elementos, chama agilidade exponencial. Então, guardem aqui em mente que todos esses elementos a gente vai passar por eles sim, tá? Mas tem um caminho super simples e super seguro e dinâmico para gerar mais resultados. Bom, segura esse slide aí, segura esse conhecimento. Vamos perguntar, esse mundo, será que a gente está preparado em 2050 com todas essas transformações? Poxa, mas a gente está agora em 2024, faltam 26 anos. Tá bom, se parecer muito distante, vem um pouquinho mais perto. E 2040? E 2035? Talvez, e o ano que vem, 2025? Será que a gente sabe responder? Talvez 2050 esteja muito longe, com todas essas transformações, seja difícil de fazer um plano, seja difícil de montar um negócio pensando 30 anos para frente, 20 anos, 10. Mas por que a gente não pensa a mais curto prazo? Por que a gente não pensa ideias, produtos, serviços para esse trimestre? Para esse ano? Faltando aí poucos meses para concluir o ano, mas então para o primeiro semestre do ano que vem. Então eu vou deixar algumas dicas nesse primeiro bloco que eu gosto bastante. Sejamos minimalistas. Minimalistas não é só no sentido de consumo, mas minimalistas do próximo passo. Então se eu quero subir numa carreira, na minha carreira, por exemplo, em vez, eu queria ali um cargo, por exemplo, eu queria trabalhar de vendas, eu queria trabalhar, poxa, mas eu ainda não estou pronto. Então eu dou passos pequenos, mínimos, e vem do conceito de mínimo produto viável, para eu poder toda semana aprimorar um elemento. E aí, pensando nos negócios, eu posso pensar mínimo produto viável. Nossa, eu não tenho a melhor equipe ainda, porque ela não está completa, não tem todas as pessoas. Mas a pergunta é, qual é a equipe menor para dar o próximo passo? André, eu não tenho ainda o procedimento de vendas, eu não tenho o procedimento operacional. Tá bom, meia página de sulfite. Saia do 0 para o 1 em meia página de sulfite. Aí você passa de não tenho nada para tenho um processo de vendas. Depois a melhoria contínua. Identifiquei um cliente ali, vou colocar isso no processo. Identifiquei um novo mercado, vou colocar isso no processo. Eu tomei um não de um determinado segmento. Poxa, aquele segmento tem uma objeção. Então para tratar essa objeção, eu vou por esse caminho. Põe lá no procedimento. E aquele documento, aquele procedimento, aquela ferramenta vai virando algo vivo. E é isso que muda o jogo. É essa agilidade de adaptação dos documentos, dos procedimentos, das oportunidades. Então, eu brinco que a gente pense mínimos viáveis. Qual é o meu mínimo próximo passo? Porque às vezes o sonho, claro que tem que ser grande. O desejo tem que ser grande, o objetivo tem que ser grande. Mas a execução tem que ser pequena. Porque nesse mundo complexo que a gente trouxe hoje, aqui nesse primeiro trecho, é muito desafiador construir um caminho 100% seguro. E lembra do Fórum Econômico Mundial? A gente não tem mais segurança de tudo, porque o mundo é cada vez mais incerto. Então, mínimo documento, mínima ideia, mínima equipe,
mínimo serviço, mínimo produto, mínimo treinamento para eu dar o próximo passo na minha carreira. Então, às vezes, em geral, a gente nunca vai estar pronto. Eu venho de uma geração que eu estudava, para depois ficar pronto, para depois exercer a profissão. Vou dar um exemplo, técnica eletrônica. Eu sou formado em técnica eletrônica pelo Instituto Federal de São Paulo. Eu estudei 3 anos para depois trabalhar. Hoje em dia é tudo junto e misturado. O trabalho é aprender e a gente aprende trabalhando. Então, se a gente seja minimalista do conceito de mínimo produto viável. Uma outra figura que eu adoro para MVP é o touro de Picasso. Então, olha só. Exercício para você refletir junto comigo. Se eu te der um ano de tempo, um lápis e um papel, qual é o touro que você desenha? Um touro mais próximo do 1, portanto, mais completo, mais detalhado, mais rico em detalhes, ou um touro mais próximo do 11? Apenas alguns rabiscos. É um touro, tá? Você pode achar que não é. Pode achar que é um gato, pode achar que é um cachorro, mas é um touro, tá? Vamos combinar? Então, o que acontece? Se eu der um ano, boa parte das pessoas vai falar, André, eu acho que eu consigo agilizar um touro ali bem completinho, bem detalhado. Pode ser o 1, o 2, o 4. Só que às vezes a gente não tem um ano não, galera. Às vezes a gente só tem um mês. Tá, então a pergunta é, um mês, qual é o touro que você consegue desenhar? O 1 talvez já ficou um pouquinho difícil, mas eu acho que até o 4 eu desenho. Mas às vezes você não tem um mês, às vezes você tem uma semana. Uma semana? Putz, eu acho que é o 7. Mas às vezes a gente não tem uma semana. Às vezes a oportunidade é de um dia. E aí? E aí boa parte das pessoas não entrega. Não entrega o projeto, não entrega a venda, não entrega o crescimento, não entrega o aprendizado, não entrega o que precisa ser entregue. Às vezes eu só tenho 1 hora. Faz o touro 11, mas não deixa de entregar. Então, independente do tempo, energia, recurso, dinheiro e o que for, entrega, faça o que precisa ser feito. Tá ali, ó, o touro 11, tá tudo bem. Você só tinha 1 minuto para desenhar. Aliás, o touro 11 dá para desenhar em 10 segundos. Tá? Então, não tem motivo de não fazer, não tem motivo de você não dar o próximo passo. Só pensar mínimo e executar. Bom, claro que o sonho é grande, o sonho tem que ser grande, sonho em grande sim, tá? Dá o mesmo trabalho, mas a execução tem que ser igual ao Lego, pequenininho mesmo, sabe esses brinquedos aqui, ó, construo de bloquinho em bloquinho até chegar onde eu quero chegar, tá bom? Então, fechamos o primeiro bloco aqui desse mundo, dessa atualidade, com 2 dicas incríveis para você agilizar a sua vida pessoal e agilizar os seus negócios. Agora vamos entender o que é essa tal da agilidade. Se é de beber, comer, passar no cabelo, que rolê que é esse daí? Bom, vamos falar então dessa agilidade. Eu gosto de contar essa história, que a agilidade para mim, para o André, tá? Ela nasce em 1977. E olha só, meus pais, tanto meu pai Valdir quanto minha mãe Neuza, são filhos de casais super, mega, ultra conservadores. E aí, em 1977, aconteceu alguma coisa ali que eles tiveram que mudar. Mudar porque eles eram apenas um casal de namorados. E eles tiveram que adaptar. Porque apareceu uma gravidez no meio do caminho. Uma gravidez não planejada. E aí eles tiveram que adaptar. Em 2 meses, encontrar um lugar para morar e fazer um casamento. Então tá aqui a foto, eu honro muito meus pais, meus avós. E o meu avô, por parte de mãe, que está aqui do lado esquerdo, meu avô João, ele acha que eu nasci prematuro, tá? Então, ó, guardem esse segredo. E minha mãe casou grávida, é óbvio. Então, não avisem o vô João, por favor. Mantenha esse segredo entre eu e vocês. Não avisem o vô João, que está com 93 anos. E aí a agilidade é isso, é a adaptabilidade. Eles tiveram que adaptar um relacionamento para construir um casamento, para construir uma moradia. E esse é o jogo, para mim, a agilidade é a adaptabilidade, é um estado constante de adaptação. Bom, em 2001, 17 pessoas se reuniram nos Estados Unidos e cunharam o conhecido, ou algo que é referenciado, como o Manifesto de Desenvolvimento Ágil de Software. Isso lá em 2001. Aí eles olharam para o lado, cada um estava fazendo um negócio, pô, estamos encontrando novas formas de fazer tecnologia, de desenvolver software. E eu, claro, estava estudando ali na Universidade de São Paulo, estava ali no mesmo ano, e eu estava desenvolvendo software. Eu também desenvolvia software. Claro que eu ouvia aqui Cyndi Lauper naquela época, e aí eu também estava aprendendo novos jeitos mais ágeis de fazer as coisas. E eu levei isso para a vida, então foi um trabalho fantástico e incrível. Está aqui um pouquinho do manifesto. Manifesto é algo que tem princípios e valores, aqui estão os 4 valores. Eu vou destacar um deles que eu gosto bastante, que é indivíduos e relações, processos e ferramentas. Então, André, no meu negócio é importante ter ferramenta? Sim.
André, no meu negócio é importante ter processos? Claro que sim. André, no meu negócio é importante ter indivíduos, pessoas? Claro, pessoas clientes, pessoas pagantes, pessoas da equipe, investidores e o que for. E relações, ou seja, relacionamento entre pessoas, é super importante. Agora, o que prevalece mais do que o outro? É aí que a gente começa a dar nó. Por quê? Se tem uma pessoa conversando com a outra sobre um processo, uma venda, uma devolução, o que tem que prevalecer? As pessoas. E a maioria fica preso onde? Na ferramenta, no processo. Eu não posso te devolver o dinheiro, mas quem disse que não pode devolver o dinheiro? Eu mudo o processo. Poxa, um cliente lá, que eu empreendi, vou contar um pouquinho dessa história, em algum momento lá um cliente deu algum problema e ele falou que tinha pagado em duplicidade e tal, eu nem questionei, eu devolvi o dinheiro. Depois eu fui ver, era golpe. Caí no golpe, tá tudo bem, o valor era pequeno. Mas eu pensei o quê? Sempre no cliente, sempre nas pessoas e no relacionamento, na interação entre as pessoas. Depois a gente ajusta os processos e as ferramentas. Aí eu aprendi. Então eu ajustei o processo e ali a gente nunca mais tomou um golpe daquele jeito que a gente tinha tomado ali no restaurante. Bom, essa tal da agilidade começa a aparecer na mídia. Então, capa de revista, seja um profissional ágil, empresas precisam de agilidade. E aqui tem a figura do Fábio Barbosa, que eu tive a oportunidade de conhecer no Banco Real, na cultura que ele construiu no Banco Real, que depois foi incorporado pelo Banco Santander. E ele falou que ele estava na presidência da Natura e ele virou executivo principal da Natura e ele falou, bom, agilidade é a palavra de ordem. Aí eu olhei essa notícia outro dia e falei assim, gente, está faltando agilidade para a Natura, para mim, tanto para todos nós, é obrigatório, vamos entender esse negócio. E agilidade é competência, é habilidade do Fórum Econômico Mundial, é assunto extremamente sério e que a gente leva com muita seriedade, claro que também com muita leveza. Bom, quando a gente olha então essa tal da agilidade, podem ser métodos ágeis, práticas ágeis, ferramentas ágeis, pode ser aqui, por exemplo, a gente está falando de post-its que muitas vezes métodos ágeis acabam utilizando, então nas paredes ali, feito, a fazer, fazendo. Então, por exemplo, quando a gente olha numa cadeia de fast food, por exemplo, uma famosa, aliás, todas elas, sem exceção, quando a gente vai fazer um pedido, a gente aparece o nosso nome numa coluna lá, quase como se fosse um post-it, um número. Um post-it é uma entrega daquele processo de produção de alimentos. Depois sai da coluna a fazer e vai para a coluna fazendo, ou seja, está em produção. E depois sai daquela coluna fazendo e vai para a coluna feito, ou seja, concluído. Então, esse é um exemplo de métodos ágeis, no caso, um Kanban, por exemplo. Mas pode ser também aplicado à gestão, à liderança ágil, uma gestão ágil dos nossos processos. Então, agilidade hoje, eu vou brincar, tá? Para todo mundo. Então, eu vou trazer uma definição para vocês. Essa é a minha definição para quem já trabalha, ou para quem vive, desde 1977. Mas mais formal, desde 2001. Bom, agilidade é uma filosofia de vida para maximizar valor. Para você, valor pode ser o salário que você ganha mensalmente, você quer maximizar esse valor que você ganha, esse valor de renda, esse valor de receita que entra, seja para você ou para a tua família. Pode ser a quantidade de pessoas que você está impactando na comunidade, então você tem um produto, você tem um serviço, você quer maximizar a quantidade de pessoas que utilizem esse produto ou serviço na comunidade ou até na cidade, porque de repente você entrega na cidade como um todo, com dois elementos. Segurança e dinamismo. Só que não é mais a plena segurança, a segurança certeira, é a mínima segurança. Qual a mínima segurança eu tenho para dar o próximo passo? Porque a plena não dá mais para ter. Ou ela custa também muito tempo e muito dinheiro, que não faz sentido. E dinamismo, por quê? Lembra do primeiro trecho da nossa palestra? O mundo ele está e será cada vez mais dinâmico. Então eu preciso desse dinamismo. Então as duas coisas andam juntas de mãos dadas. Mínima segurança, máximo dinamismo. E máximo dinamismo por quê? Porque tudo muda o tempo todo. Então é super importante a gente viver esse estado de constante adaptação. Bom, aplicando agilidade, vocês vão poder fazer um montão de coisa. E aqui eu trouxe um recorte muito pessoal e rápido, tá? Vocês podem ter um belo casamento, vocês podem presidir empresas, vocês podem palestrar no Brasil, no mundo, vocês podem impactar pessoas, vocês podem impactar centenas, milhares de pessoas, vocês podem atuar como mentor. Aqui está uma das fotos que eu tenho muito orgulho de ser mentor desta casa aqui do Instituto Êxito de Empreendedorismo,
Desde 2019, eu brinco, eu não sou fundador, eu cheguei 3 meses depois, mas na prática, eu sou um dos fundadores também do Instituto Êxito de Empreendedorismo, para a gente ajudar você que está aí do outro lado da tela, nos assistindo, para você gerar mais receita sim, para você gerar mais valor sim, para a tua família, para a tua comunidade. Então vocês podem fazer tudo, podem morar num apartamento legal, vocês podem ter uma família legal. Eu brinco que eu sou um homem de negócio, né? Então tenho várias startups, mas algumas delas, uma esposa, 2 filhos e 2 pets. Por que são startups, André? Porque não vem com manual e porque exige investimento de tempo, dinheiro e outros recursos. Bom, eu não tenho nada mais, nada menos do que você em termos de inteligência que está aí nos assistindo. Nada. Eu nasci numa rua de terra, eu sempre estudei em escola pública e eu consegui tudo isso. Então o que eu quero dizer? Que a agilidade na tua vida te leva a lugares incríveis. De verdade, a maioria desses lugares eu não planejei. Eu não fui uma criança que tinha aquele sonho de ser médico e se tornou médico. As coisas foram aparecendo. E aquele estado dinâmico de adaptação foi ajudando. Bom, tá aí alguns números, tá? Um pouquinho aí algumas chaves de resultado. Quando presidi a São Paulo Turismo, por exemplo, a gente mudou a rota da companhia e conseguiu alguns bilhões para a Prefeitura de São Paulo. Tem aí algumas outras entregas que eu acho que são legais, poderiam ser até métricas de verdade, mas no final do dia, para mim, o que importa é que está impactando positivamente as pessoas. E aí o que é legal? A receita está aqui, ó. Eu podia parar essa palestra para falar, estuda esse mapa, a chave é essa. André, mas está muito pequeno aqui, não entendo nada desse negócio aí. E é só para te sacanear, tá? Existem mais de 600 métodos, práticas, ferramentas, frameworks, o que vocês quiserem de agilidade. Eu vou trazer um bem simples para vocês, tá? Aqui eu dei até um zoom, Kaizen, melhoria contínua. É super simples o conceito, tá? Mas eu trouxe aqui um especial chamado agilidade exponencial. Eu vou convidar vocês a executar junto, exatamente agora, esse método que nós criamos. Bom, André, o que é agilidade no momento passado? Quando eu olho para trás, o que é agilidade? Eu tenho que responder a seguinte pergunta. O que eu aprendi? É um jogo de aprendizado. Então, olha só. Métodos e práticas ágeis, em geral, eles são cíclicos. Tá? Então, eu vou dar um período, eu vou definir um período para vocês. Imagina que o ciclo seja semanal ou mensal. Um dos dois. Então, semanal. Toda semana eu tenho que olhar e fazer a seguinte pergunta. O que eu aprendi na semana anterior? O que eu, André, aprendi como indivíduo, como pai, como marido, como empreendedor, como empresário? O que eu aprendi? O que a minha equipe aprendeu? O que os meus parceiros aprenderam comigo? É um jogo de aprendizado. A gente está constantemente aprendendo. Tem até um termo em inglês, né? Lifelong learning, essas coisas, nome bonito e tal, chique. Que no final do dia significa aprender. Eu aprendi como fazer uma venda. Eu aprendi como não fazer uma venda. Eu aprendi como atender um cliente. Eu aprendi como atender errado um cliente. Quem nunca errou? Mas, de novo, tanto quando acertou, quando errou, você aprendeu. Legal. Então, essa pergunta é muito poderosa. Então, por 15 minutos, em uma semana, você vai dedicar 5 minutos desses 15 para responder essa pergunta. E se vocês escreverem, é muito poderoso. Ah, André, eu tenho uma barbearia. O que eu aprendi essa semana na barbearia? Eu aprendi um procedimento, eu aprendi como contratar melhor, eu aprendi como atender cliente, eu aprendi como atender criança, de repente eu não atendia, agora eu estou passando a atender. Então, esse jogo de aprendizado acumulado. No Brasil, que hoje a gente não vive juros compostos tão altos, né, de inflação, mas a gente já viveu no passado. E os juros compostos têm um efeito muito grande. Tá? Então, 5 minutos, o que eu aprendi. Depois, quando a gente olha a agilidade no momento presente, a pergunta é, o que eu adapto? Então é o hoje. O que eu vou mudar hoje no meu negócio? Porque eu não estou satisfeito. O que eu vou mudar essa semana no meu negócio? Putz, eu não estou gostando de vendas. Eu vou mudar. Eu não estou gostando de um colaborador. Eu acho que ele precisa de mais treinamento. Eu acho que ele precisa de mais feedback. Eu preciso sentar e conversar com ele. Eu vou mudar. Eu vou mudar um cliente. Eu não vou mais atender esse segmento. Eu vou atender esse outro. Ou vou atender esse segmento, porque eu não atendi antes. Então é um jogo de adaptação. Charles Darwin falava, não é, na verdade, a teoria que está por trás da evolução. Charles Darwin comentava, não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é mais quem tem faculdade, quem tem mais dinheiro, mas é quem vai ter sucesso nesse mundo, é quem vai se adaptar. É um jogo de adaptação. Não é mais o grande, o bilionário, não.
Mas André, me dá um exemplo. Pega um banco pequeno, Nubank, que em 8 anos passa a ter um valor de mercado maior do que o Banco do Brasil de 200 anos. Mas por que isso foi possível? Porque o Nubank se adaptou mais rápido que o Banco do Brasil. Só para entender que não é mais sobre dinheiro, é sobre adaptação. Quem se adaptar cada vez mais rápido, supera os desafios com mais rapidez e captura as boas oportunidades com mais velocidade. Então, é adaptação. Tá? E depois, quando eu olho agilidade para um momento futuro, então eu estou olhando para frente, agilidade é o espaço criativo, é o espaço, é o campo de inovação. E a maioria das pessoas, empresas, a maioria das pessoas empreendedoras, empresárias, busca essa tal da inovação. Mas às vezes não tem o menor caminho, não tem a menor ideia por qual caminho seguir. E o convite aqui é bem simples. Quais sorvetes você já está acostumado a experimentar? Uva, limão, são bons. Mas e o de umbu, o de cajá, o de graviola, ou de outros tantos sabores que a gente não escuta, não ouve, não conhece? Então o convite aqui é a experimentação. Que rota diferente você vai fazer para ir para a tua casa? Que rota diferente você vai fazer para conhecer um concorrente? Que rota diferente você vai fazer para ter sucesso que você ainda não teve? André, eu já tentei isso. Legal. Aprendi um jeito de não fazer. Já tentei esse outro jeito. Ou um segundo jeito de não fazer. Um terceiro, um quarto. A pergunta é quais outros jeitos, outros caminhos, outras estratégias você vai fazer, experimentar. É um jogo de experimentação mesmo. E aqui é onde a gente lida com aqueles 3 elementos. Lembra do primeiro bloco? Depressão, estresse e ansiedade? Esses 3 estão aqui, ó. Depressão, estresse e ansiedade. 5 minutos por semana. Cada um desses pontos. Respondendo as seguintes 3 perguntas. O que eu aprendi? O que eu adapto? E o que eu inovo? 5 minutos para cada uma dessas reflexões. É muito poderoso. E vai te levar a caminhos inimagináveis na vida e nos negócios. Eu vou dar alguns exemplos aqui mais pessoais para você pôr em prática esse método, tá? Em 2019, eu aceitei um convite, na verdade, em 2018, eu aceitei um convite para ser diretor de compliance da São Paulo Turismo. Aqui está o complexo do AMB. É um parque com 400 mil metros quadrados, situado na zona norte de São Paulo. E a São Paulo Turismo é a empresa da Prefeitura de São Paulo que faz os grandes eventos. Natal, Iluminado, Réveillon na Paulista, Fórmula 1, parada LGBTQIAP+, virada cultural, virada esportiva e mais de 2.000, eu vou repetir, mais de 2.000 pequenos eventos na cidade de São Paulo. Um amigo meu me convidou, eu aceitei o desafio para ser diretor de compliance e um tempo depois o presidente saiu e me fez o convite e eu assumi a presidência da São Paulo Turismo. Isso para mim foi uma forma de retribuir para a sociedade como um todo tudo que eu já tinha aprendido no mundo corporativo. E foi bem legal porque a empresa estava passando por um processo, uma tentativa de privatização, mas não estava dando certo. E aí, usando essa agilidade exponencial, eu perguntava, o que a gente aprendeu até agora? O que a gente vai adaptar? Porque não está legal, a companhia está sangrando, a prefeitura precisa colocar investimentos, colocou lá em um aporte de 18 milhões de reais. Eu me sentia muito incomodado com isso. Depois, o que a gente vai inovar? O que a gente vai fazer diferente? Respondendo essas perguntas por várias semanas seguidas, vieram algumas ideias. Uma companhia, a gente pode fechar, encerrar a operação. Se for uma estatal, por exemplo, a gente pode privatizar ou pode conceder. E pode reinvestir. Então, essas 4 estratégias, a gente montou um plano de negócios, foi até a Prefeitura de São Paulo e revisitou a tentativa de privatização, mudando para concessão. Só esse elemento, aqui está um pouco das fotos à época, só esse elemento fez com que a companhia concedesse e não mais privatizasse o AMB e gerasse mais de 2,6 bilhões de reais em economia em 30 anos. É muito simples o conceito da agilidade exponencial. Aqui eu trouxe um caso, claro, é um caso mais atípico, não é todo dia que a gente vai gerar uma economia bilionária para as nossas empresas. Mas o que eu quero dizer é que ela não precisa ser bilionária, ela não precisa ser milionária. Se a gente gerar a mesma coisa, usando o mesmo conceito, para R$1.000, para R$10.000, você está colocando dinheiro no seu bolso.
você está levando, além da renda para a tua família, você está fazendo a economia circular. É sobre prosperidade. Bom, vamos falar de uns tropeços também, vai. A gente fala de histórias reais, eu trouxe um caso real, um caso legal. Mas André, teve um monte de caso que dá ruim, né? Se eu começasse aqui, eu ia ficar até o mês que vem falando de caso ruim. Mas eu trouxe alguns aqui de tropeços porque são legais, porque é o aprendizado. Muitas vezes a gente romantiza o empreendedorismo, então é claro que ele dá errado também. Então aqui eu trouxe um caso bem legal, né? Hoje a gente fala muito de startup. É um termo bem moderno, mais gourmet. Então eu posso falar, em 1998 eu fundei uma startup. Nem levava esse nome startup. Imagina, startup é um nome chique hoje em dia. Mas nós empreendemos, eu e mais 2 amigos, a gente criou, então eu vou dar um pouco de contexto. A gente estava muito naquele boom da internet, né? A internet estava florescendo, estava crescendo, estava nascendo no país. E aí tinha um monte de site, um monte de coisa, e eu sabia fazer páginas, eu tinha um conhecimento, eu era cientista da computação, quer dizer, ainda sou, mas na época eu estava estudando ciência da computação, então eu programava, eu sabia fazer sites, essas coisas, e eu gostava de esportes radicais, né? E conversando com outros amigos, a gente falou, pô, vamos fundar uma revista? Vamos. Juntamos ali 2, 3 pessoas e criamos a Interaction. Interaction foi uma revista de esportes radicais para a internet. E olha só a pretensão, olha o sonho grande. Revista impressa é coisa do século passado. Porque a gente queria acabar com as revistas impressas. É claro que essas coisas são difíceis. Revista impressa nunca vai acabar. O livro físico nunca vai acabar. Mas ele convive bem com o digital. Lembra no primeiro bloco que eu falei que o mundo é cada vez mais digital? Está aí o exemplo. Então, o mundo ele é físico e digital. Aliás, a gente fala que às vezes ele é figital, que une os 2 mundos, tá? E aí essa revista a gente lançou em 98 e encerramos. Então começamos a trabalhar em abril de 98, 6 meses antes para fazer o lançamento em novembro, para chegar em março do ano que vem fechar. Jesus, que ciclo rápido, né? André, o que deu errado nesse negócio? Porque agora eu quero compartilhar o que deu errado. Eu era a cabeça tecnológica. Em um mundo atual, é super importante a gente ter alguém que conheça um pouquinho só de tecnologia, tá? Porque a tecnologia escala, a tecnologia traz mais resultado, ela diminui custo e ela aumenta a receita, marketing e vendas, tá? Um outro amigo meu era o Guto, ele era o escritor, o jornalista. Uma revista precisa de jornalista? É claro que precisa. Então ele escrevia as matérias, os artigos e tal. A gente contratava algumas pessoas para tirar fotos e amigos também iam com a gente nessa jornada. E um outro amigo, o Kiko, ele era hoje é um nome gourmet, né? Chique. Ele era o Chief of Operations, né? Era o executivo de operações. Era a pessoa que botava a mão na massa, ia cobrir as matérias, ia fazer rally não sei aonde, tal, levava a equipe, levava a comida, levava o rango para a galera. Então, era o cara da operação. Por que deu errado? Falei 3 pessoas, quem faltou? Você sabe? Claro, não tinha ninguém para vender. Bizarro, mas é isso mesmo. Não tinha ninguém que tinha uma experiência muito boa em vendas. Não tinha ninguém que tinha uma experiência muito boa em marketing. Eu não estou falando que tinha que ser profissional. Mas lembra do mínimo? A gente não tinha esse mínimo. Foi por isso que a gente quebrou. Então não precisa hoje, em marketing, em vendas, não precisa ter domínio. Não precisa ser o supra-sumo. Não, eu fiz uma pós-graduação. Não é sobre isso. É sobre conhecer só um pouquinho de marketing. É sobre conhecer só um pouquinho de vendas. E nós 3 juntos não tínhamos esse mínimo. Não tínhamos, de verdade. E também não era a prioridade dos 3. Tá? Os 3 na época faziam faculdade, estavam estudando e tal. Então, em termos de tempo, a gente não dedicou 100% do nosso tempo. Tá? Então, esse foi o nosso lições aprendidas. Então, quando eu olho para trás, tem muita lição aprendida aí que dá para servir de exemplo para vocês. Bom, vou contar mais um caos. Tá? Eu sempre gostei da culinária oriental, em particular da culinária japonesa. O meu filho adora e ama, eu acho que ele foi japonês numa outra geração. E o Bernardo, né? O Guilherme também gosta, mas o Bernardo gosta mais. E aí eu estava no mundo corporativo, então eu trabalhava como executivo em grandes bancos, Banco Itaú, Banco Citibank, e eu estava mais capitalizado, eu tinha um pouco mais de recurso financeiro, e eu poderia investir, e na época eu já até olhava alguns investimentos, eu falei, mas eu quero investir em um negócio, que eu acho que vai trazer mais resultado. Bom, moral da história, a gente aplicou para uma série de franquias, tá? Uma série de franqueadoras, e a gente encontrou uma cadeia de franquia
de temakis, culinária japonesa, a gente foi aceito, prontamente aceito. E aí a gente começou a operar um restaurante na zona leste de São Paulo, hoje já não existe mais esse lugar, um outro supermercado ali comprou, expandiu a sua operação. E a gente abriu em fevereiro de 2014 e operou até 2017. Então mais ou menos uns 3 a 4 anos, uma experiência fantástica, um MBA fantástico, para a gente entender como opera gastronomia, como que atende, como é que vende, como é que faz delivery. Foi muito bacana, foi até, eu falo, uma das minhas experiências com o iFood, foi a chegada do iFood, a gente assinou um contrato ali com papel carbono, hoje em dia é tudo digital no iFood, é uma das grandes startups brasileiras, só que a gente encontrou uma franqueadora desonesta. A gente não envolveu tanto os elementos jurídicos, tanto uma análise de advogados. Então, a gente acabou não conhecendo esses meios. Então, uma recomendação, se você vai empreender, não precisa ser você o advogado, mas consultem pessoas que tenham um pouco de conhecimento no campo do direito, no campo das leis. E a gente não fez isso, a gente não fez com o devido rigor na época. E a gente encontrou uma franqueadora extremamente desonesta. Bom, em algum momento a gente achou que a gente era ruim na operação, mas eu olhei para o vizinho, então essa é a dica, olhem os vizinhos. Aí tinha um outro franqueado que também tinha problema. Um outro, e assim mais de 190 franqueados que vieram investir nesse negócio e vieram a falir. Bom, é uma disputa por colaboradores, então as pessoas ali, quanto mais a gente valorizar, aqui estão os funcionários da época, era até o momento da Copa do Mundo 2014, a gente celebrando ali todo mundo, os jogos do Brasil. E quanto mais a gente valorizar as pessoas, mais a gente vai retê-las, mais a gente vai fidelizá-las nos nossos negócios, mas elas vão fazer parte dessa jornada empreendedora. Então, esse foi o aprendizado, a gente conseguia fidelizar as pessoas, porque a gente investia em treinamento, a gente nem pagava os maiores salários, porque não tinha muito resultado, né? Mas a gente incentivava o quê? O aprendizado, a adaptação e o desenvolvimento humano. Peças fundamentais para quem empreende. Bom, para finalizar aí os causos, né, eu falei que era um pouco da vida, essa cultura de mais agilidade, em 10 de junho de 2019, o Bernardo estava com um pouco de febre, um pouco de... estava ali passando mal, a gente foi levar ele para um hospital e tirar algumas métricas ali, a gente ficou um tempo ali no pronto-socorro. E o que os médicos faziam? Que é super importante a gente fazer nos nossos negócios. Inspeciona, tira a temperatura, a pressão, alguns indicadores, benchmark, ou seja, compara com alguma coisa e vê se está bom ou não. Foi exatamente esse procedimento que salvou a vida dele, porque fazendo isso ciclicamente, lembra que eu falei que a agilidade é por ciclos, você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, só que chega algum momento, quando você extrai algumas métricas, alguns indicadores, que tem alguma coisa que está ruim, que está diferente. E foi isso que aconteceu, uma bactéria caiu na corrente sanguínea do Bernardo, começou a liberar um montão de toxina, o corpo dele começou a colapsar e ele foi levado para a UTI. Foi internado na UTI por alguns dias, ali uns 15 aparelhos, e aí ele sobreviveu. Para contar a história dele, a gente depois foi passear em Olímpia, depois ele internou de novo e por aí vai, ou seja, são os altos e baixos da vida. Por que eu gosto de contar essa história? Porque nos nossos negócios a gente esquece de semanalmente, mensalmente, ciclicamente olhar os indicadores. Indicadores de receita, indicadores de satisfação dos colaboradores, indicadores de satisfação dos clientes. 3 métricas básicas, tá? Lucro, satisfação dos colaboradores, satisfação dos clientes. Eu olharia essas 3 métricas. Assim como no Bernardo, a gente olhou temperatura, oxigenação e pressão, nos nossos negócios a gente precisa olhar essas métricas a cada semana ou a cada mês, para a gente poder adaptar. Então, é o que a gente aprende com essas métricas, o que a gente adapta e o que a gente vai fazer diferente. Bom, não tem como não fazer um convite para vocês que estão aqui nos assistindo ao Summit Êxito de Empreendedorismo, para vocês agilizarem. Agilizarem o quê? Um beijo, um abraço, uma honra a quem está nessa jornada empreendedora com vocês. Para que vocês honrem, sim, a família de vocês, aqui está a minha família, estão as startups, só está faltando a Cacau por aí, mas para que vocês honrem, no final do dia a gente empreende, é para ter por quem voltar para casa, é para ter para quem gerar a receita, é para ter por quem a gente vale a pena viver, a gente vale a pena empreender. Então, que vocês agilizem, beijos e abraços a essas pessoas que no final do dia entendem que você vai estar ausente por algum motivo, porque você vai estar empreendendo. Entendem porque você está ausente, porque tem um objetivo e um sonho maior. Então, que vocês que vocês não entrem num jogo de robôs, inteligências artificiais, tá? Não seja um jogo de ou, mas sim um jogo de
um jogo de soma, um jogo de multiplicação e um jogo de exponencialização. Tá? Façam o que vocês precisam fazer, sim. André, eu preciso demitir alguém. Demita. Se você já treinou, se você já orientou, se você já deu feedback, se você já deu oportunidade, não dá para segurar. André, eu vou parar de vender esse produto, porque ele não é rentável. Pare. André, eu vou atacar esse mercado, porque eu sinto que ele pode ser um mercado oportuno. Experimente. Então faça o que precisa ser feito, sim. Por quê? Porque senão alguém vai poder fazer por você, no teu lugar, e aí você vai falar, poxa, mas eu perdi mercado porque você não foi ágil na execução. Mas André, eu ainda não tenho todas as ferramentas. Então, Mário Sérgio Cortella, que você continue a desenvolver, a empreender, até ter condições melhores. Não espera ter as condições melhores, a gente nunca vai ter as condições melhores. Então que você gere mais condições para ascender na profissão, para ascender no empreendedorismo, para ascender os próximos níveis aí do empreendedorismo. Tem muito oceano azul de oportunidade, o Brasil é um país extremamente rico do ponto de vista de oportunidade. E onde tem desafio, tem oportunidade. Então que você empreenda nesses oceanos. Construímos um hub de agilidade, então esse é o convite, @Universo Ágil Hub, a gente produz conteúdos diariamente. Já tem mais de 1.800 conteúdos nessa plataforma que a gente tem, agilidade no RH, agilidade no empreendedorismo, agilidade em vendas, agilidade jurídica, agilidade na inclusão, encontros semanais, agilidade na tomada de decisão, então a gente adora agilidade, por isso a gente construiu esse primeiro e único hub de agilidade no Brasil. Então esse é o convite, tem muita coisa gratuita, aqui não estou falando sobre vendas, estou falando sobre formação de pessoas, sobre disseminar conhecimento, sobre democratizar um conhecimento, que hoje esse hub que tem mais de 100 experts fazem parte, para você poder ter mais sucesso. Bom, sejam ágeis sim nas oportunidades, sejam ágeis sim no dia a dia, no empreendedorismo e façam a diferença. Aí tem um QR Code para vocês avaliarem essa palestra, para vocês se conectarem com a gente e, de novo, vou fazer a intimação. Não conhece o Êxito Play? Vai lá e acessa institutoexito.com.br, vai lá e baixa o aplicativo Êxito Play. Tem mais de 1.000 conteúdos de empreendedorismo mesmo. E eu gosto dessa música aí do Ayrton Senna. Eu adoro, para mim ele foi o maior agilista do país. Ele foi o cara que se adaptou, ele foi o cara que aprendeu, ele foi o cara que praticou toda essa agilidade exponencial que a gente viu aqui. E o convite é que vocês sejam o Ayrton Senna e vocês na vida pessoal e na vida empreendedora. Obrigado, sejam ágeis e façam a diferença vocês também nos negócios, com histórias reais, com histórias de quem faz acontecer. Valeu! Caraca, que show! Tá lá, êxito! Você ficou preocupada, é a música deixa rolar. dele. Não, a gente Não, pode pensei que era pôr um celular. Ah, boa. Pensei que era um celular assim como Parabéns. quem não conhece. Show, Boa. meu Deus. Primeira vez que tu assistiu, né? A primeira vez, eu nunca tinha tido oportunidade. Meu Deus, que top! Bom? Ótimo! Rodrigão já tinha visto um Sim, pedaço, né? no- Lá no Alphaville. NX. Lá no NX, né? Ah, tem que mudar, né? Aqui eu não trouxe, por exemplo, tem muitos conteúdos do NX que eu fazia OKR, essas coisas, sabe? Que é mais empreendedor, né? Tá. Que aí eu não quis trazer pra galera. Certo foi esse. Aí eu quis trazer mais. Os de OKR eu trago lá. Reflexões, gatilhos, tanta coisa que Não, você super, super. É? Todo relacionado, super. Agora é intencional, tá? Em algum momento você sabia que eu tava falando pra você? Não? Nenhum. Mas eu fiz reflexão de alguns takes da conversa que a gente teve aqui. Então, você fez. Claro que fiz, não tinha como não. Porque 2 frases eu falei, é lógico, eu não citei o seu nome, mas eu falei pra você. Na hora de carreira. Na hora que eu falei de carreira. Na hora que eu falei assim, você pode não estar pronta para assumir uma posição. Era pra você. Eu pensei. Era pra você. Claro, assim, tem gente que empreende assim, às vezes a gente fala de empreender, mas poxa, o cara que está trabalhando numa padaria de atendente, ele está empreendendo também. Ele está aprendendo, porque depois ele pode ser atendente numa banca de cachorro quente dele mesmo, né? Então eu gosto quando a gente começa a entender que empreender pode ser intraempreender também. Pode ser aprender. Bom, pode ser aqui, ó. Você está aprendendo aqui. Você pode formar uma pessoa, daqui a pouco você tem a própria produtora, um exemplo. Tá?
Então, hoje em dia, esse mundo, você não precisa, não, vou fazer 200 faculdades para só depois operar. Não dá tempo. Não dá tempo. Até porque o conhecimento que tu começa, No, ya mudó. Ya ese año ya. passou um ano já mudou tudo. Já mudou Ahora tudo. está así. Já mudou tudo. La Então, tecnología está súper. é esse jogo de adaptação. Assim. Adaptação. É adaptar o tempo todo. Nossa, Muda a ferramenta, muda a plataforma, muda cliente. Poxa, vamos a fazer uma gravação só de. Da chamada, lógico. Vamos lá, bora. Uma pequena chamada. Vamos lá. Pequena chamada para já você. Vamos lá. Onde você preferir. Sim, aí mesmo na câmara central. Então, vamos lá. Daqui a pouco estou com vocês. Nesse Summit X 2024. A gente. E aí, doutor? Tava só ouvindo aqui. Você tá mancando ou não? Não, pô. Pisou ali com o pé esquerdo, ali estranho. Firme e forte? Tô bem, graças a Deus. Tô em casa, né? Tô em casa aqui. Nossa, a hora que eu olhei. Já tô. Sexta edição. Não, já zero. Sexta edição. Eu gravei às 6. Caramba, hein? Gravei às 6. E a sua aí é a... praticamente... Penúltima. Então, eu falei com a Aninha, aquele jogo aberto, porque nós estamos entre amigos. Eu queria trazer o Guilherme Junqueira. Quem que é esse cara? Ele é um empreendedor super novo, tem menos de 30 anos, já foi Forbes Under 30 lá, aquelas coisas, Forbes menos de 30, não sei. Ele criou uma empresa de educação que forma tecnologia. Então, às vezes é como programar, essas coisas e tal. E ele foi crescendo, é a Gama Academy. Tô te contando quem que eu queria trazer, Aninha. Aí o Gui construiu essa Gama Academy, atraiu investidor, até que no final o grupo Anima comprou por 40 milhões. Caramba, meu. 40 mil. Então, assim, é uma história de sucesso muito rápida, assim, né? Meteórica. Só que aí depois ele já abriu o jogo pra mim. Então, assim, no final eu senti, né? Ele ficou meio desconfortável e tal, mas não falou nada. Mas aí depois eu insisti. Aí ele abriu o jogo. Ele falou assim, puta, cara, sabe o que é? Quando eu vendi, eu não posso ficar dando tanta informação, tanta publicidade, essas coisas e tal, além do que já saiu na mídia. E a Casa do Êxito, bem ou mal, é uma casa do ser educacional também, na figura do Janguier. De novo, Sim. São coisas apartadas, não tem nada a ver o grupo ser educacional com o Instituto do Êxito. Mas o presidente é o mesmo. Né? Mesma coisa da JD Academy. É a né? mesma coisa. É a Tá mesma coisa. vinculado, Mesma coisa. né? Então, assim, a pessoa são entidades, são 3 entes separados. Mas a pessoa física, né, é a mesma. Liga todas as E aí, entidades. então, conecta todo mundo e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas aí ele fala assim, cara, aí pra mim é desconfortável para com o grupo Anima. Aí eu falei, puta, Gui. Na hora, e eu não parei pra pensar nisso. Esse seria o seu convidado. Era o convidado, era o Gui que eu depois. queria trazer, era o Gui. O Gui é um querido. Não, coincidência do mundo. Eu sei que depois ele vendeu, ficou um tempo fora, morou um tempo lá em Goiás, mas agora tá voltando para trabalhar com a Muripinho, é um cara que trabalha com fundo de investimento e tal, venture capital, essas coisas. Outro dia encontrei ele no meu condomínio. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou morar aqui. Ele tá morando no meu condomínio que eu, faz, sei lá, 2, 3 meses que ele mudou. Então, assim, é um querido, é amigo e tal, mas aí ele abriu o jogo. Eu falei, puta, cara, é legal. Porque assim, claro que eu tenho uma história legal, é claro que eu adoro e tal, mas eu queria trazer um caso que fala assim, porra, meu, pega você e ensina. Qual que ia ser um pouco da história dele, né? Você está na comunidade, ensina as pessoas não precisa ser programar, mas ensina a trabalhar com som, ensina a trabalhar com vídeo, ensina alguma coisa. E desse ensino, cara, daqui a um tempo você pode receber investimento, crescer. E se não for faturar 40, alguém que vai na comunidade pode faturar 4? 400 mil? Pois é. 40 mil? Porra, tá ótimo. Tá bom. Então era essa história que eu queria trazer, né? Claro que eu tenho um monte de história legal também e tal, mas enfim. Mas como eu volto e meia eu tô aqui, eu já sou da casa, vai gravando e tal. Eu queria trazer alguém de fora, mas aí acabou não dando. Aí eu falei, e como eu tava apertando o prazo, eu falei, não, vou eu. E a Ana Pentelha lá cobrando? Ela tá no papel dela, ué. É que a gente agora. A gente Não, pega
A gente manda lá para colocar libras, né? Então Sim. o menino vai lá, vai fazer a tradução. Não, e é muito legal Depois esse lance de volta, Libras. é. Muito. Eu tenho um trecho que eu trouxe que eu falo de um mundo cada vez mais. Puta, eu podia ter falado isso. Eu esqueci da Libras, esqueci assim, na hora eu não lembrei, mas eu falo que o mundo é cada vez mais inclusivo. E a parte que o êxito põe Libras é justamente a inclusão. Aí eu podia ter citado como exemplo. Inclusive, a pessoa que está aqui, o profissional, que está fazendo a tradução, a transcrição em Libras, é um mundo mais inclusivo. Poderia ter falado, né? Não, mas tá tudo bem. Daí a gente vai mandar ainda, né? Depois a gente vai ter que fazer ainda a edição, a gente vai colocar um vídeo do êxito, um vídeo do MX ali, tudo. Então, por isso que a gente não pode esperar até o dia, né? Tem que Não, subir, não a dá, gente está não dá, preparando não o dá, site, não dá. tá? Não dá. Eu até acessei o site ontem, eu acho. Ainda tem pouca coisa, né? Tem pouco, a gente está preparando. É o pessoal do Volney que está fazendo o site ou não? Não, é a For Events. É da For Events? Eu não sei quem que é. Não. Que faz o site do êxito. 4 Events, não é? Isso, é. Ah, eu acho. Mas algum desses nossos está com o Volney, não tá? Ou não tá mais? O site do êxito está com o Valmir. O site do êxito. Tá. Aí, ó, tem o Agora, site, depois tem o do Mentoring. Do Mentoring Mentoring tá também com tá o com o Volney. Valmir. Então é o do Summit que não tá com Do o Volney, Summit que não, que né? tá com o For Events. É. Tá. Entendi. E aí eles vão fazer um aplicativo também, né? A gente está preparando um aplicativo. Do Específico do Summit, é. Pô, legal, cara. Vai ficar legal o aplicativo. Ele não concorre com o do Êxito Play? É que o Êxito Play tem outra proposta, né? O Êxito Play são os cursos, né? São os cursos. É. Então, mas uma parte do Summit depois não fica disponível no Summit? Fica. No Êxito Play? Fica, mas não tem problema. É que a gente vai fazer o app do Summit só para quem quiser assistir mais focado só o no evento. Summit. Vamos lá, Rodrigão, vamos lá. Então, tu quer... É um convite a participar mesmo, né? Tá bom. Você tem ideia mais ou menos de quantos conteúdos tem já, vai ter no total? Vão ser ou 49 ou 50. 50, tá. Beleza. Então eu vou falar mais de 50 conteúdos, palestras, teve painel. Mas é um convite para ver a sua. Ah, não, beleza. Não, eu vou fazer o convite para minha, mas eu já vou falar em geral. Em geral também, Do lógico. evento. Do evento como um todo, sim. Do evento. Isso. Aí está sentadinho. Que eu fazia assim, era porque nessa câmera estava assim, estava super certo no limite. Então, Eu vi. Não, você é o maestro, cara. Certo. Eu tenho conteúdo, mas tu que tem que coordenar mesmo. Então, aí está super bem centrado. Vamos ver isso. Maravilhoso dia ágil! Eu sou o André Sanches e eu tenho um convite, aliás, eu tenho uma intimação a você, pessoa empreendedora, pessoa empresária, pessoa que tem um sonho grande dentro desse contexto. Vem aí o Summit Êxito de Empreendedorismo 2024 e eu, André Ágil Sanches, eu quero convidar você para uma palestra incrível para agilizar a sua vida e agilizar os negócios. Além desse conteúdo incrível, são mais de 50 palestras, experts que vão falar de vendas, vão falar de histórias reais, vão falar de negócios, vão falar de escala, vão falar de apresentação, comunicação. Tem muito tema bacana, obrigatório para você assistir. Vem com a gente, vem no Êxito Play, vem no Summit Êxito de Empreendedorismo, acesse as redes sociais e não perde essa oportunidade gratuita de estar conosco nesta jornada empreendedora, nesta jornada empresarial. Então, vem com a gente, Instituto Êxito de Empreendedorismo e Summit 2024. Super. De primeira? Isso. Então, missão dada é missão cumprida. Quer tirar só o pendrive aí?